bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma tiragem, de novo, nos 3 montinhos, a respeito dos relacionamentos, mas não especificamente relacionamentos amorosos, tá? Nós vamos fazer sobre relacionamentos com familiares, com pessoas com quem você convive no dia a dia. E com os 3 montinhos, eu tenho aqui o montinho 1, tá? Estão aqui já as cartas e os oráculos, que fazem parte do montinho 1. Tenho aqui o montinho 2, opa, assim. Vocês podem escolher entre esses aqui também. E tem também o montinho 3. Cá está. Esse é o montinho 3, tá bem? Vocês podem escolher montinho 1, 2 ou 3, tá? Verifique qual é desses aqui que você sente que tem mais afinidade com o seu momento. Independente de quando você chegue nesse vídeo, é o momento que essa mensagem está disponível para você. Se você já viu esse vídeo antes e retorna aqui depois de algum tempo, pode ser e você talvez escolha um outro montinho ou até mesmo. Você vai ouvir, com certeza vai retirar daqui mensagens diferentes e que estão de acordo com o seu momento, tá bem? Então, é atemporal. Somente fala sobre os relacionamentos em família, com amizades, com colegas, pessoas que estão no seu convívio em geral. E antes que eu comece a fazer a tiragem, os últimos recados, para não interromper no meio do caminho, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Dayafra, sou taróloga e mentora em apoio estratégico à decisão. Caso alguém de vocês verifique que aqui nessa tiragem tem aqui alguma situação que você precisa de ajuda para superar essa situação, lembrando que é ajuda estratégica, tá? Eu só auxilio na questão de o que você precisa fazer, apontando os caminhos. Quem toma a decisão qual caminho vai tomar é você, tá bem? É só entrar em contato comigo. Tem na página de entrada do meu canal, tem lá o link de contato direto, ok? Recado dado, não vou repetir novamente no meio das tiragens, certo? Se precisarem, pausem aqui, eu vou mostrar só os tarôs, tá? Dos montinhos. Opa, moçada. Esse é o tarô monte 1, tarozinho do monte 2 e o tarô do monte 3. Pausa o vídeo aqui e decide qual deles você prefere, tá bem? Feito, vou colocar aqui pro lado os montinhos 2 e 3, pra gente ver quais são as mensagens do montinho 1, para quem tirou o monte 1. Olha, veio aqui o anjo da criatividade, o anjo da paixão e o anjo do amor. O que esses anjos querem dizer no setor de relacionamentos com pessoas próximas, com familiares inclusive? A pessoa que escolheu esse monte precisa estar aqui com a criatividade sempre afiada, né? São pessoas que precisam ali estar sempre criando algo para lidar com essas outras pessoas, para conviver com essas pessoas. É uma pessoa que precisa também demonstrar muito o que sente e sempre que está muito feliz e sempre que está muito para cima. Nós vamos ver depois no tarô quais são a situação específica, tá? Mas aqui, o seu
a sua missão aqui é essa, é se colocar em ser uma pessoa criativa, colocar paixão nesses relacionamentos, nessa convivência e descobrir a partir desta convivência com as pessoas próximas o amor próprio, tá? É muito forte porque assim, essa criatividade e essa paixão, elas estão levando justamente para a criação, para o aumento do amor próximo, do amor, desculpa, amor próprio, amor de si consigo mesmo. Vê que a energia de vocês nos relacionamentos, 9 de paus, 9, desculpa, de paus mesmo, 9 de paus. As de ouros, o eremita, o 6 de copas, rainha de espadas, o pajem de paus, 4 de paus. Quantos paus, hein? Muitos paus aqui para vocês nessa tiragem. Pajem de ouros e o 5 de ouros. O que isso aqui quer dizer no relacionamento? A energia de vocês desse relacionamento está com uma energia muito pesada, como se vocês estivessem carregando alguém nas costas, sabe? Ou precisando se defender de situações que acontecem aqui nesse convívio todo o tempo, como se você quisesse muito fazer algo e esse algo fosse incompatível com o que a sua família deseja, com o que as pessoas ao seu redor pensam que seja o melhor para você. E aí é como se eles quisessem que você seguisse um outro caminho, como se eles achassem que você tem mais jeito para fazer outra coisa, que você está desperdiçando algo, né? Uma visão talvez um pouco retrógrada. Talvez você queira fazer alguma coisa que é contra o que eles desejam, contra o que eles acreditam que é o caminho correto para viver, né? E tem muito disso, tá bem? Essa situação toda aqui faz com que vocês comecem a olhar mais para dentro, comecem a olhar bem dentro de você para ver o que realmente você quer, se é aquilo que você pensa ou se é o que os outros acreditam que você deveria fazer. Me parece aqui que é um grupo de pessoas que está bem na fase de decidir qual caminho seguir, né? Pode inclusive ter questão de relacionamentos, pode ter gente aqui que está pensando em se casar ou terminar um casamento, por exemplo, e está sendo muito influenciado por essas amizades, pela família inclusive, né? Me parece bastante que tem relação a casamento aqui, sim. Que relação a casamento tem aqui, gente? Acaba voltando pro relacionamento amoroso, de qualquer forma, mas é a visão das pessoas que estão ao seu redor em relação ao seu relacionamento com alguém. Ou quem está no relacionamento que está ruim, quer sair, ou muitas vezes tem um relacionamento que está ruim, você está negando esse relacionamento ruim, talvez por causa de filhos, né? Pensando muito a respeito dos filhos, ou talvez venha uma gravidez aqui, ou o sonho de formar uma família, tá? Mas o que o tarô pede aqui é que você pondere melhor as coisas. Olhe com mais clareza, com mais obstinação para a situação e projete o futuro.
Veja se esse futuro com essa pessoa, com que você pensa, ou com essa pessoa, ou com nesse trabalho, no caso de algumas poucas pessoas aqui, pouquíssimas pessoas aqui estão buscando uma aliança em respeito a trabalho, são pouquíssimas, a maior parte está com respeito a relacionamento amoroso mesmo, tá? Porque tem alguma coisa, essa defesa que você faz muito sobre o seu ponto de vista, talvez não seja o melhor ponto de vista a seguir, tá? Pondera aqui, vê aí o que as pessoas estão ali a falar ao seu redor, para pensar com mais cuidado, tá? A outra mensagem que passou aqui para vocês foi a sacerdotisa do altar. Ela fala sobre preparação, oração e ritual sagrado. Ou seja, para resolver essa situação, você que já está nessa coisa de analisar a si mesmo, olhar para dentro de si, precisa fazer isso com vontade e intenção de resolver a situação. Não é só ficar se distanciando do mundo, deixando o mundo lá e falar, olha, eu sou aqui, estou a me proteger do mundo. Não é isso. Tá? É você olhar para si, para dentro de si, e perceber se aquela situação em que você está vivendo com familiares, com amigos, sobre provavelmente a tua relação amorosa com outra pessoa, se a visão deles está mais próxima do real, ou se o que você pensa não é só baseado em sonhos, em uma promessa, em uma vontade que você teve e que na realidade não se concretizou, tá? E aqui, a última mensagem, o Nakita. A Nakita fala sobre preces aprendidas, orações atendidas. Sempre que o seu bom trabalho tem abrido portas para soluções divinas e o apoio também divino, soluções e apoio divino. Então, assim, quem é que é de oração e vieram duas cartas falando sobre orações, né? Ou seja, a sacerdotisa do altar, mas a Nakita falando sobre orações, sobre rituais. Então, preste atenção se o que você pediu ou perguntou em algum momento e o que está sendo dito pelos seus familiares, pelas pessoas mais próximas de você, não está justamente a responder aquilo que você quer, aquele sinal que você pediu sobre algo, tá? Presta atenção. E se precisar de alguma coisa, como já falei no início, entre em contato, tá bem? Quer esclarecer melhor essa situação, destrinchar melhor aqui os detalhes da sua situação específica, já sabe, é só entrar em contato lá pelo link da capa do canal, tá bem? Montinho 2. Preparados, monte 2? Vamos lá ver o que aqui os oráculos vêm falando a respeito das suas missões em relação ao seu relacionamento com familiares e pessoas próximas, tá bem? Veio aqui o anjo do cuidado, o anjo da liberdade, do deixar ir, e o anjo da justiça. Me parece que esse grupo de pessoas aqui está vivendo uma situação que precisa talvez cuidar de alguém, precisa dar uma atenção maior a alguém, talvez esteja alguém doente ou depressivo na família, né? Mas, na verdade, quem precisa de cuidado é você. E o cuidado que você precisa receber, na verdade, ou se dar, na verdade,
é abrir mão de coisas que já não fazem mais sentido. Deixar coisas pesadas do passado para trás para seguir adiante, tá bem? Só assim, só a partir do momento que você deixa as coisas andarem, deixa as coisas fluírem, é que a justiça divina acontece na tua vida. É que aquilo que você tanto deseja, que você merece, chega para você, tá? Mas precisa antes abrir mão de coisas que já não são, já não eram, na verdade, há muito tempo necessárias na sua vida, tá bem? O tarô, o que ele fala aqui? Veio o pendurado, o 8 de ouros, o 5 de paus, o louco, o 2 de ouros, o mundo, o pajem de espadas, o 4 de copas e ao final vieram duas cartas, tá bem? O 9 de copas e a estrela. Essas duas contam como uma. Esse grupo de pessoas aqui no relacionamento, vocês precisam começar a enxergar a situação de uma forma diferente, por um ângulo diferente. E aqui tá o que o anjo falou sobre o cuidado. O cuidado, quem precisa de cuidado é você, não é o outro. Você tá aqui muito se dando para o outro e esquecendo de cuidar de si mesma. Como as pessoas ao teu redor, como esses seus colegas, amigos, familiares te veem? Te veem como uma pessoa que é primorosa. Primorosa no sentido de trabalho bem feito. Uma pessoa que faz o trabalho, que faz o que tem que ser feito com tanto cuidado, com tanta atenção, faz tão bem, né? Faz tudo tão bem, só que não faz por si, né? E na situação que você enxerga ao seu redor é de confusão, é de ataques, de fofoca, de disse que me disse. E o que necessita aqui para você, de novo, que entra exatamente com o que o anjo falou, é você deixar isso para trás, deixar as coisas pesadas para trás, as coisas que foram muito até injustas contigo, com o que foi no passado, deixa para trás, larga isso, solta esses pesos para que você consiga caminhar. Nesse momento que você soltar esses pesos e conseguir caminhar, você vai se ver numa situação que você precisa se equilibrar na vida. Você já não tem mais aquela âncora que te prende no lugar. Você precisa agora dar conta da própria vida para organizá-la. E aí vem o mundo, né? Vem o mundo falando o seguinte: quando você se dá conta de que a tua vida precisa ser organizada antes de você cuidar do outro, é que você encerra um grande ciclo, né? Você começa a olhar, opa, então eu me dava tanto para resolver a situação do outro, para cuidar do outro, para fazer tudo pelo outro. Agora eu vejo que, na verdade, quem precisa cuidar da vida sou eu, né? Ninguém cuidou dela para mim. Já que eu cuidei dos outros, ninguém veio aqui cuidar para mim, né? E aí veio o seguinte, veio essa necessidade, que até casa um pouco com a justiça, de que você comece a aprender a racionalizar as coisas. Ou seja, vão aparecer pessoas no seu ciclo de amizades familiares e pessoas que estão ali próximas de você, que vão sempre te pedir mais alguma coisa porque sabem que você não vai dizer não. Porque sabem que se pedir para que você faça algo, resolva algo por ele ou por ela ou por alguém próximo, você sempre disse sim e vai fazer sim. Mas é o momento de você saber dizer não, aprender a dizer não. O que vai acontecer com isso, nesse dizer não, talvez seja você olhar, você perceber que as pessoas começam a se afastar.
a se afastar de você, porque na verdade você, para ela, já não vai ter mais serventia. E aí, serventia no sentido de você era como se fosse o vassalo, né? Ou a vassala que faz tudo pelo outro. No momento que você diz não, não vou fazer mais, esse outro fala, então, olha, já que não faz mais por mim, não interessa até lá, eu só falava sempre porque convinha para que eu pedisse alguma coisa sempre que eu preciso de alguma coisa, eu não quero fazer, eu peço, essa pessoa faz para mim. Então, assim, você começa a enxergar essas situações. Só que não se preocupe. É também neste momento que é apresentada a você uma nova situação de vida, uma nova realidade, que é muito mais prazerosa e te traz muito mais coisas, muito mais amizades verdadeiras, muito mais situações muito melhores do que as anteriores, tá bem? E o que vem depois? Vem aqui, finalizando, o 9 de copas com as estrelas, ou seja, muita celebração e você seguindo o caminho, seguindo o seu rumo na vida, o que você veio fazer aqui, o seu propósito de vida, você encontra finalmente esse propósito. Você que está se sentindo vazio por conta dessas situações todas e não, acha que é só isso mesmo a vida, não é. Tem muito mais, tá bem? E aqui veio para vocês, quando eu fiz a tiragem aqui, vieram 2 cartas de mensagem para como você lida com essa situação, tá bem? A primeira é o Cosmos. O Cosmos fala sobre criatividade e vastidão, ou seja, para que você se livre dessa situação toda, você precisa se lembrar de que todos nós chegamos aqui com um pouco de criatividade. Você pode lançar mão dessa criatividade, não foi tudo inventado ainda. Você ainda pode inventar uma nova vida, uma nova realidade. Não existem limites para isso. Não existe amarras ou forminha que fala que tem que ser só deste jeito. Isso é coisa que te colocaram na cabeça, tá? Isso não existe. Você pode criar a tua vida. É claro que você não vai pensar que só hoje, eu quero que minha vida seja assada, eu vou ficar sentado esperando chegar. Não é. Você precisa agir para que aquilo aconteça, tá bem? E a segunda mensagem aqui é o navegador da web, que fala sobre sincronicidade, sobre inteligência divina e causa e efeito. Ou seja, a partir do momento que você decide o que você quer, você decide deixar de lado aquilo que já não serve mais, começa a olhar para a tua vida, a dar um novo rumo para a tua vida, as coisas começam a acontecer. É tipo assim. Eu falo hoje, a partir de agora eu não vou mais fazer esses serviços de, sei lá o que, vamos dizer, resolver alguma questão bancária para alguém, se a pessoa poderia ela mesma resolver, até mesmo no aplicativo, na aplicação do banco, ou ligando até o banco, ou sei lá, qualquer outra coisa que você poderia fazer. Se é algo que não te atrapalha no teu dia a dia, não tira você das suas atividades, ok. Levar 1 ou 2 minutos para fazer, ok. É uma coisa que te leva mais tempo, tira você do seu caminho, tira você daquilo que você desejava fazer, que você definiu que faria, aí já não. Você começa a falar ou não. A partir do momento que você começa a dizer ou não, começa a dar limite para essas pessoas, aí sim a sincronicidade acontece. Bom, ela falou que não. Se ela quer tal coisa, que ela definiu que quer, então aquela tal coisa, aquela possibilidade chega para você. Você fala, nossa, acabei de dizer isso agora que eu quero isso. E chega, desde que você disse
pouquinho antes ou não que era necessário, tá bem? A última mensagem veio aqui dos cristais, veio Rodocrosita. Seja gentil consigo mesma, tá? A Rodocrosita fala que você tem sido muito necessitado e que precisa de um tempo para curar e para se reabastecer, para se reenergizar. Ou seja, as pessoas que estão ao teu redor, esses familiares, esses colegas, esses amigos que estão ali ao teu redor, que sempre te pedem coisinhas e que você não sabe dizer não, eles estão drenando a tua força. Ou seja, confirmação atrás de confirmação. E agora, basta você escolher o que fazer. Continuar nessa situação ou mudar. Tá bem? Espero que eu tenha ajudado, que você consiga tirar daqui uma ótima lição. E como eu já falei antes, quer falar comigo, precisa de uma ajuda quanto a isso? Tá o meu contato lá na capa do canal dessa rede social, tá bem? Agora vamos começar a leitura para o Montinho 3. Monte 3 veio aqui o anjo das amizades, o anjo das alegrias e o anjo da inocência. O que quer dizer aqui? Nesse momento, quem escolheu o Monte 3 é um pessoal que talvez até não seja de poucos amigos, né? Não seja uma pessoa que tenha lá grandes amizades e que necessita, na realidade, trabalhar isso, essa questão de se dar o direito, talvez, de ser amigo, de ter amigos, né? E de aproveitar essa amizade, de fazer coisas, de se divertir. E talvez até ter se envolver com pessoas com uma certa inocência, sem querer nada em troca, sabe? Sem pedir nada em troca, sem oferecer nada além da amizade verdadeira em troca. Vamos ver o que o tarô fala? A energia de vocês, a força, o ermitão, 8 de espadas, 3 de paus, o juízo, 8 de copas, 6 de copas, a lua, o cavaleiro de espadas. Aqui nessa última vieram 4, na verdade. Veio o cavaleiro de espadas, o mundo, o imperador e os amantes. Então, é tudo aqui como resultado, tá bem? Bom, pessoas desse grupo aqui estão caracterizadas pela energia da força. A energia da força, gente, é como se ela te dissesse o seguinte: você precisa encontrar a tua força na generosidade, na gentileza, tá? Não é no grito, não é por ser mais forte, não é por mostrar força física ou se mostrar imponente que você consegue essa força que você tem. É mais pela gentileza, tá? As pessoas que estão ao teu redor te veem como uma pessoa reclusa. Olha lá, o que os anjos falaram. Vocês precisam trabalhar mais essas amizades. Precisa se colocar mais para fora, se deixar ser encontrado, tá? Existem várias formas para fazer isso. E você pode escolher. Você, inclusive, sabe como fazer. Só escolhe não fazer. E é justamente a situação que você precisa, neste momento, vivenciar. Para que você consiga passar a fase. É como, vamos dizer que a vida fosse um jogo. Você tem que, para mudar de nível,
você precisa chegar, alcançar essa situação de fazer amizades, né? De ter amigos, de aproveitar a vida, inclusive, sem esperar que você receba algo em troca, porque tem pessoas que fazem amizades esperando que vai dali dessa amizade vai ter um contato, que vai ganhar algo, que vai chegar a algum lugar, sem esperar nada em troca. É amizade simplesmente pela amizade, tá bem? Existe uma possibilidade aqui, inclusive, que talvez seja a escolha de vocês, dependendo da situação, se vocês forem pessoas muito tímidas, que é o de comunicação via internet, né? Conhecer pessoas que tenham a mesma afinidade que vocês, que gostem das mesmas coisas e fazerem amigos inicialmente virtuais, mas que não impede nada dessas amizades virtuais se tornarem reais e de convivência, inclusive, tá bem? Tem sim, mas de novo falando a respeito desse medo, porque provavelmente esse grupo aqui já teve amizades que já foram muito complicadas, já passaram por situações ali que acharam que eram amigas, ou que foram amigas de pessoas que as traíram. Compreendo perfeitamente a sua situação, mas as pessoas não são iguais, tá? E se você passou por essa situação, é hora de você olhar para a situação e perceber que, na verdade, aquilo já estava sendo mostrado antes. Você que não quis ver. Agora que você já sabe, já fica mais fácil, entre aspas, perceber qual a situação quando essa amizade é só por interesse, tá bem? E aí, você, analisando essa situação toda, é necessário que você deixe de novo esses pesos, esses traumas, essas coisas, essas sensações pesadas para trás, tá bem? E aqui chega, você, me parece que assim, tem um grupo aqui que vai deixar essas coisas para trás e vai conseguir se afinizar de novo, redescobrir aquela inocência da infância, no sentido de fazer amizades, de escolher de novo um novo amigo. Vai ter um medo ainda, resquício da vivência passada, é bem verdade. Porém, lembre-se, se você escolhe algo de verdade, você age com verdade, com totalidade, estando presente naquela situação, a probabilidade de que algo se repita é muito pequeno, tá? Então, se dê a chance de aproveitar essa amizade, essa possibilidade de convivência com pessoas diferentes. E aí, finalizando, o Cavaleiro de Espadas aqui fala que você já sabe como cortar quando você vai perceber os fatos de quando alguém chega e tira de você, ou quer tirar de você, ou quer se aproveitar de você de alguma forma. Você vai saber quando que isso acontece e vai tirar do seu caminho. Não se preocupe quanto a isso, não fique se privando de viver por conta desse medo, porque você já sabe, tá bem? E aí você encerra, sabendo disso e sabendo definir essas coisas, você encerra o relacionamento com essa pessoa que está ali em busca de algo que você não está disponível para dar, né? Você encerra logo ali. Nem precisa viver aquela traição que você viveu antes, né? Aquele momento difícil. Você mesmo faz isso antes. E aí vem o imperador dizendo que o imperador e os amantes, falando que depois disso você começa a se empoderar, no sentido de que fala, olha, bom, finalmente, agora eu sei quem é realmente meu amigo e quem não é. Então, agora sim, estou confiante o suficiente para ter amizades,
para fazer o que quer que faça sentido na minha vida. O que eu vim aqui para fazer? Qual que é a situação que eu vim aqui para resolver nessa vida? E se resolve. Tá bem? A mensagem para vocês para resolver essa situação veio aqui a senhora do espelho, tá? A mensagem dela é a respeito sobre reflexão e não julgamento. Ou seja, mais uma vez, o que eu já falei aqui antes na tiragem aqui do tarô. O que você precisa é refletir a respeito do que foi do acontecimento anterior, né? Para ver ali quais eram os sinais que já foram dados e que você naquele momento não deu atenção. Ou seja, foi dito, mas você resolveu ignorar os sinais, os letreiros brilhantes que apareceram na época. Agora, sabendo disso, não julga a época, você escolheu a não ver aquilo. Agora que você já sabe disso, a próxima vez que tiver algum letreiro brilhante na estrada, você vai falar, opa, pera aqui. Não é tão assim, então vamos dar uma freada na velocidade desse relacionamento e vamos ver aqui se realmente somos ambos amigos ou só eu sou amigo e a pessoa nem tanto assim, tá? E para finalizar, veio aqui a aura água, falando sobre cura, sobre a comunicação curativa nos relacionamentos, ou seja, quando você conversa, né, com as pessoas, a forma como que você se comunica no relacionamento pode curar aquele mesmo relacionamento. Discussões de coração para coração são limpas, são assertivas, comunicações assertivas e ajudam a entender e ser entendido, a compreender e ser compreendido, né? Então, assim, dentro dessas situações que acontecem, que podem vir a acontecer, quando existir esse sinal de alerta, é a hora que você precisa chegar, parar e falar, escuta, pessoa com quem você se relaciona, né? O que você quer a respeito disso? E fala sobre a situação que você identificou como alerta. O que você quer realmente com isso? E a pessoa vai dizer para você. Pode ser que você tenha interpretado de forma correta ou não, mas se você estiver de coração aberto para ouvir a resposta, você... Desculpa. Falando demais sem água não dá. Se você fala demais, se você não dá tempo da pessoa falar com você ou se explicar, você corre risco sim de fazer um julgamento. E aqui o que a senhora do espelho fala é sobre não julgamento, né? Você identificou um alerta para conversa. Pede explicações. Se a pessoa começar a explicar demais, talvez ela comece a se enrolar mais do que explicar na verdade. E nesse caso de enrolar mais do que explicar, você já confirma a tua desconfiança. Se a pessoa falar, não, só fiz isso por tal coisa. Direto, reto, simples, sem se enrolar tanto. Pronto. Você já tem material para decidir se aquela pessoa é realmente teu amigo ou não. Ou se quer só algo de você. Tá bem? Estamos ditos assim? Caso você necessite de ajuda, já sabe, né? Tem lá na entrada do meu canal o link completo para chegar aqui até mim.